governo, que até então, de certa maneira, estava contra a criação dessa CPMI, resolveu não desistir da ideia de tentar adiar, de tentar colocar ali alguma dificuldade para que ela seja instalada. No lugar disso, quer ter uma relatoria que seja mais próxima ao governo. E aí veio o nome de Tabata Amaral, quem sabe será relatora da CPMI, já que ela assinou o pedido para a criação da CPMI. Vamos perguntar para ela, ela está aqui conosco já ao vivo. Olá, Tabata Amaral, deputada, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, Sakamoto, todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Vai aceitar o desafio? Quer ser a relatora da CPMI do INSS? Fabiola, se eu puder dar um passo atrás, porque essa é uma pergunta que hoje não compete a mim. A única articulação, a única conversa que eu venho fazendo é com o meu partido PSB para que eu esteja na comissão, para que eu esteja na CPMI. E aí, por que que eu assinei esse pedido de criação da CPMI e por que que eu venho reivindicando esse espaço de poder estar lá atuando com coragem e independência? Eu queria pegar um gancho aqui da fala do Sakamoto. Eu me posicionei, obviamente, já faz alguns dias nas redes sociais, mas quando a gente olha para os comentários, é esse mesmo fla-flu. Não, a culpa é do governo Lula, a culpa é do governo Bolsonaro. Como se as pessoas quisessem ignorar um fato que ele é muito claro. Esse é um esquema de corrupção que começou no governo Temer, cresceu no governo Bolsonaro e se perpetuou no governo Lula. Não cabe aqui falar de esquerda, direita. E aí, qual que é o risco quando as pessoas cai nessa armadilha mais uma vez, como vem caindo sempre? É acontecer o que aconteceu lá com a Lava Jato, que foi o quê? Houve petrolão, houve dinheiro desviado, mas absolutamente hoje a gente olha isso completamente paralisado. Por quê? Porque a Lava Jato foi usada como arma política contra um lado do espectro político. E aí, na hora que um dos juízes da Lava Jato ele assume o ministro do Bolsonaro, que tinha sido um dos beneficiados, você vê que, tipo, colocam panos quentes, deixa pra lá, já conseguimos o que queríamos. É isso que a gente vai deixar que aconteça? Que a gente entre nesse debate de esquerda para direita, porque na hora que um deles ganhar, abafa o caso para não chegar nos nossos? Vamos dar um passo atrás, vamos falar de um escândalo ainda anterior, que é o da Georgina de Freitas. Lá na década de 90, ela foi presa, mas a gente sabe hoje que tinha procuradores, servidores públicos, advogados que já há décadas atrás estavam roubando aposentados. Ninguém preso, ninguém investigado. Em resumo, a gente está falando de um dos maiores escândalos de corrupção das últimas décadas. Roubaram dinheiro de pessoas extremamente humildes. Qualquer dinheiro roubado é errado, tem que ser punido, mas de trabalhador rural, de aposentado, de quem recebe BPC, é de uma crueldade, é de uma nojeira gigantesca. E aí eu olho para os meus colegas, eu olho para esse debate raso na rede social e a primeira coisa que eu penso é: vão usar como arma política para estar no poder, e aí quando começar a chegar nos amiguinhos, esqueça. Já está sendo Gente, tem gente. usado, né, Tabata? Eu até perguntei para você, você fugiu da resposta, mas eu vou pressionar mais um pouquinho, Tabata, porque é o seguinte: ontem o senador Randolfo Rodrigues falou do seu nome. Então, assim, eu sei que não cabe exatamente a você isso, mas se vier essa missão, você aceita essa missão diante desse escândalo, diante desse absurdo que você disse, que sentiu em relação ao roubo? Você aceita o desafio de ser a relatora de uma CPI desse tamanho? Fabiola, é sempre estranho comentar um convite que você não recebeu. Eu tenho muito carinho pelo senador Randolfo Rodrigues, mas ele não me convidou e o meu partido não foi procurado, então realmente não cabe. Agora, o que eu estou lhe dizendo é: eu quero estar na CPMI. E se houver um espaço de uma atuação maior, me sinto preparada e com sangue nos olhos para fazer isso. Por quê? Porque nós precisamos de uma atuação independente, doa a quem doer. E aí eu vou ser muito explícita aqui. A gente precisa, sim, questionar o ex-ministro Lupe. A gente precisa, sim, questionar o ex-ministro Onyx Lorenzoni do Bolsonaro. A gente precisa, sim, questionar o ex-presidente do INSS, o Stefanuto. A gente precisa, sim, questionar o Hamed, que é conhecido como careca do INSS, que foi um doador do Bolsonaro. E eu vou além, Fabiola. Não é só gente que está no governo Lula ou que estava no governo Bolsonaro. Isso vai bater no centrão.
Centrão que hoje é tão poderoso no nosso país. E aí eu vou ser muito sincera com vocês. Vocês realmente acham que a maioria das pessoas que está lá nesse fla-flu querem que chegue no coleguinha, aguentam um tranco da gente puxar esse fio o máximo e ir até as últimas consequências? Tanto se fala que a CPI no Brasil, a CPMI acaba em pizza. Se eu tiver a oportunidade de estar lá, como relatora ou não, como um membro, não tenham dúvida que eu não vou deixar que isso aconteça. E a gente Ora, precisa deputada, superar essa polarização. numa investigação como essa, qualquer pessoa séria deve tomar o lado do aposentado, né? Não da gestão A, do governo B, de personagem A ou personagem B. Então, esse é o ponto central. Agora, se a gente aplica um VAR nesse jogo, que resultou num assalto bilionário contra os aposentados, acho que se salva pouca gente, porque mesmo hoje apareceu um negócio aí, um servidor do INSS que tinha denunciado à Polícia Federal lá atrás, 5 anos atrás, um esquema de assalto contra aposentados. Aí abriu-se uma investigação e foi encerrada no ano passado sem indiciar ninguém. Então, até a Polícia Federal deve contas nessa história. O TCU, ainda outro dia, o TCU ordenou que fossem suspensos os descontos, mas depois o próprio TCU, numa lavagem de roupa suja lá, deixou claro que não fiscalizou a ordem que tinha dado. E se formos recuar, atrasar o relógio, chegamos aos parlamentares, à esquerda que se empenhou para facilitar o acesso de entidades sindicais ao bolso do aposentado, um relator do partido do Bolsonaro que aceitou as negociações todas, o próprio Bolsonaro que sancionou tudo, e o governo Lula que agora permitiu que um assalto de milhões alcançasse ou ultrapassasse as fronteiras dos bilhões. Acha mesmo que uma CPI consegue tratar isto de forma séria, com tantas pontas nesse novelo a serem puxadas? Josias, eu não posso falar por todos os meus colegas, mas eu posso falar por mim. Eu aguento o tranco. Eu estou preparada. A gente vai a fundo nessa questão. E aí, você trouxe aqui uma coisa que eu acho que tem que ser explicitada assim. E fala aqui como alguém que faz parte da base do governo. Uma parte do governo, um órgão do governo, que é o INSS, fez parte desse esquema. E aqui eu quero concordar com Sakamoto. Assim como uma outra parte do governo, outro órgão do governo, que é a CGU e também a Polícia Federal, fizeram o seu trabalho de investigação com independência. Porque se não tivessem feito, a gente não saberia de tudo o que a gente sabe. E até esse momento, eu não posso falar sobre o dia de amanhã, mas até esse momento, quando confrontado com esses dois lados, o governo escolheu o seu lado. O diretor da Polícia Federal permanece o mesmo, o controlador permanece o mesmo, o presidente do INSS foi afastado, houve uma troca de ministro. Mas eu não estou aqui para falar de esquerda, direita, governo Lula, governo Bolsonaro. Eu queria reforçar o que você está dizendo. A gente escuta as fofocas nos corredores. Esse negócio é maior do que parece. Esse negócio envolve mais gente do que parece. Se tem uma coisa que, infelizmente, é suprapartidária nesse país, é a corrupção. E a gente vai deixar mais uma vez que não dê em nada, que dê em pizza. Ou pior, que seja usado por um lado, instrumentalizado, para atacar o outro, para que, quando esse lado aqui, que é o que está querendo, assuma o poder, abafa o caso, isso só aumenta a descrença. Isso é injusto. Gente foi roubada. O dinheiro tem que ser devolvido, mas igualmente importante é prender as pessoas que fizeram isso. Eu vi uma matéria dizendo que em 1940, 50 já tinha um pedido de CPI para investigar roubo em aposentadoria. A gente vai esperar mais 50 anos? Mais 100 anos para se indignar com isso? É trabalhador rural, gente. São pessoas que não estão mais vivas. Sabe, é tirar dinheiro de quem depende daquilo para sobreviver. É muito cruel. Então, volto a dizer, eu não tenho a menor dúvida que isso vai esbarrar em parlamentar, que isso vai esbarrar em deputado, senador, presidente de partido. E aí, queria aqui ser muito transparente. Porque hoje eu não acho que é certo que a CPMI vai ser instalada, porque tem muita gente poderosa e não é do governo, não, que está com medo dessa investigação. Se a gente conseguir a instalação da CPMI, a gente vai ter ali os instrumentos para enfrentar.
independente das consequências de quem tenha medo. Se não, eu tenho muito receio do esforço que vai ser feito, pelo menos do ponto de vista da narrativa, para poder abafar o caso, para poder não ir a fundo. Então, em resumo, se a gente tiver, a gente viu com a questão da Covid, que foi o quanto que a gente não aprendeu enquanto sociedade, o quanto que a gente não deixou que as pessoas escapassem. Então, Deputada, acredito que na CPMI a gente consegue avançar sim. deputada, bom dia ainda. A senhora tocou na questão da Covid, e exatamente eu queria entrar nisso, porque na hora que o pessoal começou a chafurdar na CPI da Covid, aconteceu exatamente isso. Percebeu-se uma corrupção suprapartidária que estava presente em vários governos, que tinha gente tentando levar dinheiro, levar cascalho na compra de vacinas, era coronel aqui, era militar ali, era bispo, era padre, parecia uma novela do Dias Gomes, tinha de tudo lá no meio. E aí começa a turma do deixa disso logo na sequência. Não, peraí, vamos ver, etc. Tal. E a gente começa o escândalo, o escândalo é gigantesco, ele mostra mais do que exatamente apenas a questão da dilapidação dos aposentados agora, mostra que o INSS continua, e como a senhora mesmo colocou, há muitos anos, uma caixa de fazer dinheiro para muita gente, né? Então, eu queria, na verdade, também que a senhora pudesse fazer essa comparação. Desculpa, parece que eu estou insistindo na ideia do Josias com relação, será que isso vai, será que isso não vai? Mas o que a gente tem de exemplos de outras CPIs é que quando exatamente toca no fato de que atinge aquilo que é de fato o Brasil político profundo, né, essa estrutura, né, que acaba, que sei lá, está consolidada, parece consolidada de corrupção, que independe de governo, o negócio para e cada um vai para o seu lado. Mas a senhora acha que pelo fato de ser grande o suficiente, de pegar muita gente, isso aqui vai acabar espirrando para todo lado? Porque, olha, a gente tem do Lupe até o Rogério Marinho, que é senador e foi secretário de Previdência lá atrás, né? Você tem muita gente envolvida. A senhora acha que no final das contas a gente vai ver nomes grandes? Se essa CPMI for adiante, vamos ver nomes grandes perdendo cargo, tendo problemas com a justiça? Ou a senhora acha que a força desse acordão de corrupção, no final das contas, tende a ser maior? Eu vou trabalhar manhã, tarde e noite para que a gente possa chegar justamente nesses nomes grandes, que eu tenho convicção vão da esquerda à direita e são dessas entranhas do poder. É aquele grupo que não importa qual é o partido político que está na presidência da República. Esse grupo vai estar lá, roubando, 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 até que algo seja feito. O que eu vejo de diferente nesse caso? Você mesmo já trouxe um ponto que para mim é fundamental. Quando a gente fala de petrolão, mensalão, são crimes graves. Quando a gente fala de anões do orçamento, voltando lá atrás, para pegar aí da esquerda à direita, orçamento secreto, a gente está falando de crimes graves, mas que talvez muitas pessoas, na correria do dia a dia, falem: estão roubando o tesouro do Brasil, estão roubando o nosso dinheiro de investimento. Aqui tem uma particularidade que é ainda mais cruel que não só roubaram o nosso país, mas roubaram as pessoas. Tiraram dinheiro assim, dá para ver no extrato, sabe? O quanto que as pessoas perderam. Então, isso, se a gente não deixar que seja usado de forma partidária, de forma polarizada, isso pode ser um instrumento muito importante de mobilização. Qual que é a segunda coisa? A gente, como eu falei, tem sim um órgão do governo que estava envolvido. E todas as pessoas têm que ser questionadas. Dizer se sabiam, dizer por que não fizeram nada e se participaram do esquema, o único lugar que eu vejo é a cadeia. Mas a gente tinha órgãos do governo e tem órgãos do governo que estão fazendo o seu trabalho com independência. Isso a gente não teve no governo Bolsonaro. Estou falando aqui da Polícia Federal. A gente viu ali por 4 anos denúncias de que a Polícia Federal estava sendo coagida para não fazer o seu trabalho. Tudo que a gente está vendo agora do escândalo do INSS deixa claro que a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho de forma independente. Isso é fundamental para que a gente possa prender, olhar para esses peixes grandes. E aí eu vou falar de novo do papel da CPMI, gente. A gente pode gostar ou pode não gostar, mas hoje em dia, se você não faz o debate na rede social, na imprensa, na rua, ele não existe. Uma mentira que é contada 20 vezes vira verdade. Então, eu sei que a CPMI não tem os instrumentos que a Polícia Federal tem. Agora, a CPMI tem um poder de invadir esse espaço digital, não com fake news, mas com fato. De estar aqui fazendo esse diálogo com a imprensa, com a rua, para a gente explicar às pessoas.
Porque se tem uma coisa que fica ali solta numa investigação e aí ninguém fica sabendo, o É poder, ele colocar se no organiza palco, né? Tá, até isso, é colocar no palco. A CPI é um baita de um palco, a gente sabe a repercussão disso. o nome Basta de quem falar das roubou. bets, mas eu até queria entrar nesse assunto, mas antes, José, tem mais uma pergunta de INSS. Vai lá Uma pergunta rapidinho. É. muito rápida, Fabiola. O Legislativo tem uma dinâmica de funcionamento, né? Em relação às CPIs, essa dinâmica empurra para a presidência e relatoria das comissões, normalmente, aquelas personagens que são proponentes da CPI. Nesse caso aqui, temos duas bolsonaristas, né? A senadora Damares Alves e a deputada Coronel Fernanda. Elas recolheram as assinaturas. O governo estava contra, agora o Randolph mencionou o seu nome como provável relatora, mas é possível romper esta dinâmica ou isso exigiria uma grande articulação para transformar uma pessoa como a senhora, que está disposta a investigar, em integrante do comando da comissão, seja como presidente ou como relatora? Josias, o passo atrás que eu estou provocando vocês a darem é porque, enfim, cheguei ontem super tarde de Brasília e às vezes tem um descompasso entre o que está sendo debatido e o que está acontecendo mesmo ali. Então O não tem nenhuma debate, o articulação, né? debate Isso é que eu hoje queria não é saber, sobre se tem uma o articulação. que vai relatar, é se a CPMI vai ser instalada ou não. Toda a articulação que eu venho fazendo junto ao meu partido é para que a gente apoie a instalação da CPMI e para que eu possa estar lá fazendo esse trabalho com coragem e independência. Agora, digo, muita gente está lendo, mas quem está tentando bloquear a instalação da CPMI é o governo. Não foi o que eu vi nos últimos dias em Brasília. Eu vi muita gente de outras tonalidades partidárias muito preocupadas com a CPMI. Então, quando eu digo assim, gente, tem um debate anterior, que é se esse negócio vai ser instalado ou não, E não é porque o você tá governo está colocando em preocupado. Eu vi dúvida. gente que vota Você de está outros falando, partidos. você falou várias vezes aí, você acha que corre o risco de não ser instalada, né? Pelo que você está falando aí, é preciso, nesse momento, fazer essa força, buscar esse apoio, inclusive. A senhora falou que o Randolph não te ligou, liga para ele, inclusive, para pressionar o governo, Tabata. Já que ele não te ligou, liga para o senador Randolph e fala: olha, eu fiquei sabendo pela imprensa que meu nome foi falado, né? Quem sabe? Vai ligar para ele? Não. Pode ser. Posso ligar, Eu mas eu acho. já estou em É. com membros do governo, com membros do meu partido, para dizer: precisamos de uma CPMI. Esse negócio não é de lá do A, B, C ou D, esse negócio é de quem estava roubando o povo brasileiro. Então, estou nessa articulação, vou incluir aqui o senador Randolph na lista de ligações, mas por quê, gente? Quem tem mais a perder não é as pessoas que estão se falando. É tudo um teatro, muitas vezes. Tem gente que está lá pedindo a CPMI porque acredita que ela não vai ser instalada. Tem uma questão do momento. Se a gente não batalhar para emplacar esse negócio nos próximos dias, esses poderosões que estão em outros partidos políticos, inclusive, vão começar a trabalhar para que ela não seja instalada. E, de novo, quero estar lá, quero estar combatendo um bom combate. Agora, as coisas são mais complexas do que parece, É. tem mais gente envolvida do que parece. Ô, Tabata, mas eu acho que é importante. Você falou que tá com sangue nos olhos, que aguenta o tranco. Dá uma ligada pro Randolph, já que tá nesse objetivo. Oi? Eu vou- Só um comentário nesse sentido. Eu vivi uma coisa aqui na eleição municipal de São Paulo, em que por muitos momentos eu fui a única pessoa que estava lá, apontando os crimes de alguns adversários, apontando o envolvimento do PCC na eleição municipal, e muitas pessoas me perguntavam por que que eu fazia isso. Tive que andar assim de carro blindado, com escolta, entre inúmeras outras coisas no final da campanha. Eu fiz isso porque é o certo. Porque a gente é eleito, na teoria, pelo menos é o que eu acredito, para defender as pessoas e não para defender quem está no poder. Então, acho que precisamos cobrar coragem também de quem está lá. O que, que é? Vão ameaçar? Aí entra na fila. Recebo dezenas de ameaças de morte todos os meses. E não tem medo, é Dezenas de... isso. É isso. É isso. Vamos lá, ô Tabata, eu estava assistindo o seu vídeo ontem, falando sobre o fenômeno que passou aí pelo Congresso. É impressionante isso, né? A Virgínia Fonseca, a influenciadora das bets que esteve, aí era parlamentar, tirando selfie com ela. E de um assunto que eu sei que você trata disso com muita seriedade e preocupação, que é em relação aos vícios.
né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você analisou a passagem dela, qual é a gravidade em relação a isso, o que você, como deputada federal, está fazendo em relação às bets. Você acha que tem que acabar com a publicidade? Você acha que esses influenciadores são responsáveis pelos prejuízos que essas bets causam aos brasileiros? Eu acho que sim. Quem tem influência, quem tem poder, quem fala com milhões de seguidores, pode e deve usar isso. Mas a gente espera que seja para o bem. E não é o que a gente está vendo. E memes à parte, né? As redes sociais foram cheias de memes de Virgínia e Rico e não sei o que nos últimos dias. Eu acho que foi feio o que aconteceu no Senado. A gente viu uma espécie de um espetáculo que nem era tão engraçado assim, enquanto do lado de fora, no mundo real, tem gente de fato perdendo tudo. Tem gente perdendo o salário, tem gente perdendo o seu relacionamento, tem gente perdendo a sua família, tem gente se endividando, tem gente adoecendo cada vez mais. E aí, quando eu comecei a olhar para essa questão junto com outros parlamentares, que a gente faz um gabinete compartilhado, a primeira coisa foi entender, gente, um pouco do que a gente aprendeu com cigarro. Aí muita gente pode falar, mas Tabata, cigarro, que história é essa? Vamos lá, a gente tem álcool e cigarro, são duas drogas que são legalizadas no nosso país e a gente já teve legislação de todo tipo. O cigarro, a legislação em cima do cigarro, é considerado um exemplo de sucesso no nosso país. A gente entendeu que proibir, naquele caso, não funcionava, não ia resolver, se continuava vendendo de forma clandestina, mas várias leis que foram aprovadas, e aqui tem um trabalho do Serra, enfim, de muita gente legal, mostrou que a gente consegue reduzir esse uso que é danoso, não só para a pessoa, mas para o coletivo. E aí foi daí que a gente buscou a nossa inspiração. Primeira coisa, você não vê propaganda de cigarro na TV, na rede social, não pode acontecer. A gente não vai proibir a pessoa, a gente sabe que não tem como fazer isso na prática. Só que a gente precisa proibir esse tipo de publicidade. E da mesma forma que lá no cigarro, quando você compra, tem lá os riscos, precisa estar também na plataforma de aposta. E aí a gente foi estudando, olhando para exemplos de outros países e apresentou um pacote de projetos que limitam essa publicidade. Inclusive, uma ideia muito inovadora que a gente foi achar lá em Portugal, que quando a pessoa faz uma aposta, um percentual vai para uma poupança, que ela só vai acessar depois, até para ela ter esse comparativo do que vale mais a pena. E aí, um outro projeto que muita gente pode entender como polêmico, mas que eu acho que é corajoso, que é o quê? Quem tem entre 18 e 21 anos e quem está no CAD único, Bolsa Família, Pé de Meia, BPC, não pode usar esse dinheiro para apostar, não pode apostar. E aí podem falar, por quê? Porque dinheiro de programa social não é para ir para aposta. Então, é um pacote de projetos, eu dei aqui uma simplificada para explicar, foi a primeira intervenção, a gente está elaborando um segundo pacote de projetos voltado específico para a saúde mental, para a gente entender que vício em jogo é igual vício em droga. É uma doença, não depende da boa vontade da pessoa e a gente precisa tratar com seriedade, com ciência e com acolhimento para essas pessoas.